E aí, sigmáticos, beleza? Então, esse ano provavelmente vai ter genética no Enem. Então, eu vou mostrar para você aqui agora um vocabulário básico para você que se enrolou com genética no passado e está com medo de se enrolar de novo. Vamos lá? Então, bem-vindo aí a mais uma videoaula de Biologia. Essa é para você que está no primeiro ano, para você que está no terceiro ano e para você aqui do pré-vestibular do Sigma. Seguinte, a gente vai falar hoje de genética, mas a genética mais básica de todas, que é para te dar um vocabulário, uma base para você se orientar em relação àquilo que é mais importante e mais impactante para você entender tudo sobre essa área da biologia. A primeira coisa que você tem que entender aqui é o seguinte: a nossa genética, para muitas pessoas, é complicada porque falta uma base, falta um vocabulário científico para entender aquilo que interessa dessa disciplina. Então, base genética geral é o seguinte: primeira lei de Mendel. O que a gente tem que saber sobre primeira lei de Mendel? Tem que saber o enunciado e tem que saber o que ele significa. E é geralmente aqui que muita gente se enrola. Então, olha só. Cada característica é determinada por um par de genes que se separam na formação dos gametas. Isso é a primeira lei de Mendel, é essa genética que já apareceu no Enem, é essa genética que tradicionalmente aparece nos vestibulares aí afora. Por que as pessoas se enrolam? Porque muitas vezes elas não entendem o vocabulário que tem aqui por trás. E essa videoaula é para te ajudar nesse ponto. Então, primeiro ponto que eu tenho que entender de genética é o seguinte: vamos lembrar de um detalhe básico que você já viu em qualquer aula de genética. Quando a gente fala de qualquer característica, seja ela qual for, a gente costuma usar sempre duas letras. Deixa eu mostrar aqui. Você sempre ouve falar do tal do azão, azinho, que cruzou com, por exemplo, azinho, azinho. O que é que significa essa nomenclatura? Por que sempre são duas letras? Porque, olha só, você tem que lembrar que isso aqui deriva lá atrás no seu conteúdo da meiose. Então, olha só, primeira coisa que geralmente as pessoas falham e pecam na hora de estudar a genética, o que enrola geralmente a noção que elas têm sobre a genética básica, é não lembrar que genética deriva de meiose. Então, lembra de uma coisa lá. Na meiose, você deve lembrar de algo mais ou menos assim, né? Você tem gametas, esses gametas carregam genes, e esses gametas carregam genes que se formaram, que se diferenciaram, que se separaram lá durante a meiose, na anáfase 1. E aí, durante a meiose, você formou espermatozoide, no caso da meiose masculina, e você formou óvulos, no caso da meiose feminina. Quando esses gametas se encontram, eles vão formar o quê? Eles vão formar um zigoto. E esse zigoto, digamos aqui, é você. E você vai ser o quê? Você vai ser um ser humano, você vai ser uma pessoa, um indivíduo, que vai ter para uma determinada característica a condição azão, azinho. Então, você tem que lembrar disso. Os seus genes, eles vieram do seu pai e da sua mãe. Por isso, sempre são duas letras. E agora, por que a gente faz aquele cruzamento distribuindo os genes? Olha só, você já deve ter visto algo mais ou menos assim. Quando se faz o cruzamento genético, você pega isso aqui, aí cruza com isso aqui, você pega esse aqui e cruza com esse aqui, para daí gerar um resultado tipicamente, né, que aparece lá na primeira lei de Mendel. Por que a gente faz essa distribuição? Porque depois que você se formou, depois que você adquiriu os seus genes, que nesse caso são o azão, azinho, para uma característica qualquer, esses genes, eles precisam também se separar para você formar os seus gametas. Então, quando você faz meiose, você vai fazer o quê? Todo o processo de prófase, metáfase, anáfase, telófase 1, e lá na anáfase 1, os seus cromossomos homólogos vão separar. Então, esse cromossomo que carrega esse gene azão, ele separa. Esse cromossomo que carrega o gene azinho, ele também separa. E quando eles se separam, aleatoriamente, lá nas questões que envolvem probabilidade, esses genes podem se recombinar com quaisquer outros genes que encontrem um óvulo. Então, no caso da mulher, a mesma coisa vai acontecer para a formação do ovócito secundário, que vai carregar ali também o gene correspondente. Então, você é o resultado da união de genes que vieram do seu pai e da sua mãe. E na genética, que é a área da biologia que estuda a condição da herança, você vai gerar um herdeiro a partir do momento que você dividir os seus genes, no momento que você separar os seus genes. Então, vamos voltar lá
para a definição da primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel diz que cada característica sua é determinada por um par de genes. Aqui temos esse par de genes. Essa característica pode ser o quê? Se você é destro ou canhoto, se você é alto ou baixo, se o teu olho é castanho ou se ele é mais claro, se o teu cabelo tem uma textura determinada ou não, etc. Cada característica, então, que você tem é determinada pelo menos por um par de genes. E esses genes que você carrega em você, que vieram do seu pai, que vieram da sua mãe, eles se separam aqui na formação dos seus gametas. É por causa disso que a gente faz assim para fazer cruzamentos em genética mendeliana, ok? Muito bem, agora um outro ponto importante a gente perceber é o seguinte. Se a gente está falando de genética, uma coisa que enrola a cabeça de muita gente é a questão do que é o gene, afinal de contas. Então, se você tem características determinadas por genes e esses genes se separam na formação dos gametas, a gente já entendeu aqui onde é que entra o gameta, mas o que é o gene e como é que ele se organiza dentro das nossas células? Olha só, isso tudo começa aqui. Quando você viu alguma coisa de genética básica e citogenética, você deve ter visto algo mais ou menos assim. Você tem uma célula, essa sua célula, nessa condição primeira, ela é uma célula somática, e essa célula somática, dentro dela, ela vai ter o quê? Ela vai ter um monte de cromossomos. Eu vou colocar aqui para você alguns números. Digamos que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos, e esses cromossomos carregam dentro deles os determinados genes que vão determinar as nossas características. Se eu fiz aqui 6 cromossomos, eu tenho que fazer o quê? Mais 6. Por quê? Porque se eu tenho 6 cromossomos de um tipo, eu preciso ter equivalentes outros 6 cromossomos de outro tipo. O que isso aqui mostra para a gente? Isso mostra que essa célula, ela possui o cromossomo número 1 de um tipo e o cromossomo número 1 de outro tipo. O que são esses cromossomos, então? Eles são os cromossomos... Galera, tá difícil. Então, e o que são esses cromossomos? Esses cromossomos, aqui, o preto e o vermelho, são os cromossomos que a gente vai chamar de cromossomos homólogos. O cromossomo, ou os cromossomos homólogos, são justamente aqueles cromossomos correspondentes que vieram do seu pai e da sua mãe. Esses cromossomos correspondentes, quando a gente olha para eles de forma totalizada, a gente vai classificar essa célula como sendo uma célula somática. Por quê? Ela vai ter o genoma do meu pai, digamos aqui o cromossomo número 1, e o genoma da minha mãe, digamos aqui o cromossomo número 2. Se eu pego esse genoma que eu vou codificar com a letrinha N, e esse outro genoma que eu também vou codificar com a letrinha N, fazendo a junção dos dois, eu tenho uma célula 2N, que é uma célula somática, é uma célula que soma os cromossomos do meu pai com os cromossomos da minha mãe e soma, portanto, os genes que eu tenho do meu pai e os genes que eu tenho da minha mãe. Juntando, então, esses dois genomas, eu classifico essa célula como somática ou também célula diploide. E essa genética, quando a gente fala que o indivíduo é azão-azinho, por exemplo, ela se manifesta justamente aqui. Onde que está esse gene? Onde que estão os nossos genes de modo geral? Cada um dos nossos genes estão presentes nesses cromossomos. O gene azão, por exemplo, digamos que ele esteja aqui no cromossomo número 6. E o gene azinho, digamos que ele esteja aqui nesse outro cromossomo número 6. Qual seria a aparência desse gene e onde é que ele estaria exatamente aqui? Então, deixa eu te mostrar no esqueminha. Vamos localizar o gene. Repara só. Se eu pegar esse cromossomo número 6 vermelho, a gente pode representar ele como sendo algo mais ou menos assim, como se ele fosse um bastão. Esse cromossomo número 6, ele vai ter o gene azinho, por exemplo, nessa posição aqui. O que é que significa isso? Que se eu tenho esse cromossomo número 6 com esse gene nessa posição, ele tem que ter o outro cromossomo número 6 exatamente na mesma estrutura, do mesmo tamanho e com esse gene da letra A
exatamente nessa mesma posição. Então, nesse caso aqui, eu tenho o azão e o azinho, os meus genes, localizados nesses cromossomos dentro dessa dinâmica. Isso é uma pessoa completa, isso é uma célula diploide. Quando esse indivíduo formar os seus gametas, lá na meiose, lá na anáfase 1 da meiose, esse gene se separa desse gene justamente nessa formação dos gametas. É daí que vem de novo, então, a determinação da primeira lei de Mendel. E aí a gente tem que considerar também o seguinte, nessa questão básica, então, nós temos aqui um exemplo de célula que tem 6 cromossomos de um tipo, 6 cromossomos de outro. Vale lembrar que nós, seres humanos, nós temos o quê? 46 cromossomos. 23 vieram do pai, 23 vieram da sua mãe. Desses 46, 44 são cromossomos que a gente vai chamar de autossomos e outros 2, fechando os 46, são os nossos cromossomos sexuais. Então, nessa dinâmica de autossomos e cromossomos sexuais, é ali que a gente vai determinar toda a base da primeira lei de Mendel. Então, quando você ouve falar de herança autossômica, vem justamente daí. Quando você ouve falar de herança sexual, ela também vem dessa determinação. Resumindo tudo e juntando tudo, pegando essa definição e tudo que a gente falou, entenda que esse tipo de cruzamento aqui, que é o cruzamento básico da primeira lei de Mendel, ele sempre vai derivar dessa dinâmica, então. Se eu tenho esse gene azão, quer dizer o quê? Ele veio de um cromossomo que existe no indivíduo. Se eu tenho esse gene azinho, ele veio de um cromossomo homólogo que veio desse mesmo indivíduo. E aí surge a definição de genes alelos. Cuidado com essa palavra. Genes alelos costumam ser sinônimos apenas para genes, em vários enunciados de questões. Então, ao invés de você ouvir a palavra gene, você muitas vezes vai ler a palavra alelo. Quando a gente fala alelo, a gente se refere a um desses elementos que faz parte do nosso genótipo. Então, não esqueça, alelo é um dos genes que faz parte desse agrupamento de cromossomos homólogos. São genes correspondentes que existem nos homólogos correspondentes. E aí, sigmático, curtiu o vídeo? Então, olha só, se você gostou, não esquece de curtir aqui o vídeo, de compartilhar na rede social e também não esqueça que isso aqui é um canal aberto para você. Se você tiver dúvidas, sugestões, fala comigo, fala com a coordenação, fala com o Sigma, que a gente, claro, vai atender você. Então, boa aula, bons estudos e bom trabalho.